Muito bem. Deixa eu dar uma olhadinha. Eu considerei o H como menos H2 sobre 2i, derivada da segunda. Muito bem. Você, então, escreveu o operador na forma diferencial. Isso. Vamos ver se pedia isso mesmo. Supondo que uma partícula descreve o movimento em torno de um anel, verifique se as funções de onda abaixo são autofunções do operador H. Nos casos apropriados, dê o valor correspondente. Muito bem. Daí, vamos ver o que você fez. Você pegou a Ah, função de onda que ele pediu, aparentemente aplicou o operador H na função, e foi fazendo isso. derivadas Isso. até que Fez a você derivada do chegou nisso. produto. Aham. Aí ele é Ah, autofunção, né? E o alto valor vai ser o 2h quadrado sobre. bem, você estava fazendo para A, né? Então, muito bem. Ah, tem que ver se o resultado disso vai ser uma autofunção, né? Então, a derivada eu tenho certeza que você acertou, né? Não vamos errar a derivada nessa altura do campeonato. Só que cadê a resposta, né? A resposta é essa aqui, certo? Muito bem. Isso, ele Então, quer saber se é autofunção e o alto valor. Como ele deu diferente de zero, sim. eu Aí cheguei à você. conclusão que ele é autofunção, e o alto valor vai ser o que acompanha a função aí, que é o 2h Isso, quadrado então, sobre. eu acho que faltou você deixar tipo um pouquinho mais claro para o professor que a autofunção é essa parte aqui, né? Ah, sim. Enquanto o alto valor, né, correspondente, vai ser essa partezinha aqui, né? Mas beleza, dá para entender porque, bem, quem está corrigindo sabe, né? Mas de modo geral você poderia ter explicitado um pouquinho mais, mas tá certo, é isso mesmo. Beleza? Uhum. Certinho. Fechou. Vou caprichar mais nessa resposta aí. Vai que o professor quer É, canetar teu eu com isso professor é aí. chato, que nem você falou, provavelmente sim. Ah, muito bem. Agora, sobre essa C, a princípio, era para ser a mesma coisa. O que será que você não conseguiu fazer? Você não conseguiu fazer a derivada? Eu comecei a me embolar aqui no final. Então você está com problema em derivar. Isso aí é um Não, tanto não. quanto problemático. Problemático. Bem, ou talvez você chegou na resposta certa e ela não era uma autofunção, né? Pode ser também, certo? Porque me parece ser o caso aqui. Devido à estrutura da funçãozinha. Acho que não vai ser uma autofunção, sacou? Muito bem. Sabe, isso só de ver. Quando a gente tem essas multiplicações assim, né? Você pode até lembrar um pouco lá da álgebra linear para fazer um grosso modo assim no seu cérebro. Quando a gente estava lá trabalhando com álgebra linear, ai meus olhos. O professor ele fazia, antes de mais nada, a gente provar que a parada que a gente estava trabalhando era uma transformação linear ou não, né? E Uhum, daí, quando ele fazia isso, por exemplo, numa situação como essa, se a gente tivesse uma multiplicação, de modo geral, não era uma transformação linear, certo? certo. Isso aí é uma coisa que a gente aprende lá em Álgebra 2. Eu acho que você fez essa matéria. Até Porra, eu porque fiz isso fazem 7 anos. fazem 7 anos. Pode crer. Bem, de modo geral, quando tinha uma multiplicação, ela deixava de ser linear. Até porque se a gente for Uhum, observar o grau da parada, né? Isso é grau 1, isso é grau 2, já perde a linearidade, né? Grau, tô falando de grau lá da escolinha oitavo ano, lá que a aham. tia ensinava. Isso aqui é grau 2, isso aqui é grau 2 também. Então, como tá rolando uma multiplications aqui, né? Vai tá com essa ideia, assim, me parece ser, beleza? Mas Certo. eu vou fazer, não tem problema. Pra ver de fato qual foi seu BO.
Eu só acho que eu só preciso tomar um pouco de sal, porque eu tô tendo umas visões meio estranhas aqui do pós-vida. Isso não vai demorar um minuto, tá bom? Mas Fechou. aqui é derivar, já volto. Muito bem, acho que eu já vou melhorar. Vamos lá. Mas voltando. Bem, a gente tem que derivar essa parada, né? Então, vamos derivar. Até porque a gente sabe, né, sem maiores BOs, uma vez que você já fez as outras, que esse operador pode ser escrito dessa forma aqui, né? Certo. Muito bem. Onde esse I, ele é mr quadrado, é o momento, ou a inércia, né? O momento de inércia. Muito bem. Agora derivando, né? Bem, a hora que eu derivo, eu tenho que perceber que essa parada aqui é uma multiplicação, então vai rolar uma regra do produto. Exato. A profizinha lá bonitinha de cálculo 1, ela ensinou para nós o seguinte: se a gente tem uma função que ela pode ser observada como uma função vezes outra, que é o nosso caso, a derivada vai ser a Derivada derivada da da primeira primeira. vezes a segunda normal, mais a derivada da segunda vezes a primeira normal, certo? Isso. Assim. Nesse caso aqui, só te Diga. perguntar, a ordem não vai influenciar, né? Porque eu sempre faço a derivada do primeiro Ah, e o segundo, a ordem dos mais fatores não o altera o primeiro é a produto. derivada do segundo. Você deve ter isso na cabeça porque algum professor falou uma coisa muito conveniente para você, que é que você tem que prestar atenção na ordem quando for fazer a regra do quociente. Mas o porquê disso é óbvio, porque tem uma mudança de sinal, né? O sinal de menos sempre Uhum. acompanha o cara de baixo. Aqui, como todo mundo tem o mesmo sinal, dane-se, né? Muito bem. Então a gente só precisa observar que G é cosseno de φ. Sendo assim, a derivada é menos seno. Enquanto o H é e na 2i φ. Daí a gente tem que saber que a derivada de um exponencial, a parada cai, né? E Os dois sobra só o primeiros? exponencial mesmo. É repetido, né? Muito bem. Alguma dúvida? Não. Nessa parte eu cheguei, Tá. que é o menos seno φ, Então a essa é gente a pode primeira dizer que a derivada do primeira produto. derivada, Até a segunda ela. eu fiz. Ah, é? Tem É, como tu me dizer a segunda, que eu acho que eu meio que sei de cabeça ela. é menos seno φ, Mas aí é o já, e já tá meio elevado a errado 2. aí, porque. Bem, pode ser. Pode ser. Mas continue, continue. Menos seno φ, o e elevado a 2i φ, mais cosseno φ, 2i elevado a i φ, 2i φ. Eu não gostei do que eu ouvi. Eu vou Deixa eu fazer, mandar tá? aqui. Pode ser que você esteja errado. Tudo Ah, bem. tá, vamos lá. Eu vou reescrever essa parada aqui. Cosseno de φ, ou melhor, deixa eu pôr a derivada aqui. Menos seno de φ
Pra quê, né? Se a parada já tá feita lá, só copia aí o burro. É isso aqui. Fez isso. Mais. Cosseno. Eu esqueci de colocar esse maninho aqui. Mais esse cara aqui. Vezes. Porra, esqueci dos risquinhos. Muito bem. Isso. Dá pra deixar em evidência, né? O 2i. Daí vai ficar E na 2i menos o seno de φ mais 2i cosseno de φ, né? Claro. Agora a gente pode derivar de novo, Eu levando. não poderia, só te interromper, ali Diga. em cima, ó, sabe ali onde está o azul e o vermelho? Aí nessa primeira derivada, eu não poderia só aplicar a regra do produto nesses 4 carinhas aí? Ah, como assim, velho? Mas foi o que eu Aí, fiz? ó, a gente tem a derivada. Ali, ó, o que você acabou de colocar, que você copiou, que você falou que não precisava escrever de novo. Sim, o que que tem? Quarta linha. Isso, eu Sim, não sim, poderia você, só você aplicar a pode, regra pode do sim, produto pode sim. Eu só só acho mais nele. fácil dar uma simplificada primeiro. Costume. Tá. Aí aqui também, regra do produto de novo, né? Aqui tu tem um termo, aqui tu tem outro, certo? Mas sim, já poderia fazer antes. Mas vamos lá, vamos fazer aqui. Deixa eu só fazer o esquema de novo. Copiar. Agora nós estamos falando da segunda. Daí, derivada disso, isso normal, mais derivada disso. Daí vai ficar, cai o 2i ali, na 2i φ, copia, mais, e na 2i φ, e agora deriva isso aqui. A derivada de seno é cosseno. E a derivada ali vai ser menos seno de novo. Só que agora dá para simplificar isso aqui para perceber melhor a questão de ser ou não, né? Uhum. Autofunção. Veja, hum, pelo que eu percebo aqui, dá para fazer a multiplicação, por exemplo, desse cara aqui. Por quê? Porque quando você faz a multiplicação, vai aparecer seno, né? Com o i na frente, que dá para juntar com esse aqui, certo? Certo. Vai ficar menos 4i seno. Enquanto quando eu multiplicar aqui, vai matar o i, vai ficar menos na frente, Uhum. vai dar para juntar com esse cara aqui. Vai ficar menos 5 cosseno de φ. Então, uma forma mais bonita que dá para escrever, me parece ser menos o cosseno, menos 5 cosseno de φ, menos 4i seno de φ. Beleza? Dá até para, se Beleza. você não gosta de sinais negativos assim, dá para jogar para frente, prefiro isso também. Bem, então agora a gente consegue aplicar o operador, né? Então a gente vai dizer assim, aplicando diretamente, a gente vai ficar com menos h cortado quadrado, 2i, né? Na derivada segunda, certo? O que vai nos Certo. dar esse h cortado ao quadrado, 2i, e 2i φ, 5 cosseno de φ mais 4i seno de φ. E aí, qual é a conclusão que a gente tira? Ou melhor, dá para tirar aqui, como é que faz para checar, né? Porque agora a gente tem uma resposta. A questão é, essa resposta aqui é autofunção ou não? Como é que você faria essa verificação? Bom, eu verificaria que ele não retomou a primeira função que a gente tem e também é diferente de zero.
Eu acho Ah, que é uma autofunção. você acha que não é uma autofunção? Não, eu acho que é uma autofunção. Tá bom, você acha que é, beleza. Bem, eu vou fazer o teste bem passo a passo, tá bom? Tá. A gente sabe que para ser uma autofunção tem que ser a mesma ideia de operador linear lá da álgebra. Então, para ser AF, Dragon Ball AF, a gente precisa que o H, que o operador hamiltoniano aqui na função de onda seja igual à energia na função de onda, certo? Certo. Muito bem. Então, uma forma de fazer isso é o seguinte, que é o que eu chamo de teste de proporcionalidade. A gente vai ter, por exemplo, isso dividido por psi, que vai ser o que eu já escrevi ali em cima, H ao quadrado, menos H ao quadrado. isso aqui, né? Dividido por quem? Dividido pela psi, que no caso é 2i φ cosseno φ, certo? Estou pegando lá a expressão e passando esse cara dividindo, né? Basicamente. Assim. Né? Porque aqui está rolando a derivada, aqui a função ainda está normal, passei ela dividindo normal. Aqui vamos ver se vai dar energia, ou pelo menos algo que tenha a ver com energia, né? A hora que eu Uhum. faço essa divisão, eu percebo, por exemplo, que esse termo morre e aqui rolam umas simplificaçõezinhas. Por exemplo, o cosseno tem que dividir todo mundo aqui, né? Então aqui, por exemplo, sobra só o 5, aqui vai sobrar uma tangente de φ, e esse é o problema. Certo? Percebeu aqui que eu só estou dividindo cosseno nesses caras? Uhum. Percebi. Tá. Daí o que a gente percebe? Que a energia, em outras palavras, ela está dependendo de φ, certo? Ou seja, ela não é constante. Essa parada não é constante, porque depende de φ. Ou seja, depende de φ. Sendo assim, não é constante. Sendo assim, não tem alto valor único. Ou seja, não é uma autofunção. Porque para ser autovetor tem que ter um alto valor único associado. Isso desde a álgebra linear lá, né? Então não tem. Na verdade, você tem um range bem alto aqui, por causa do φ. Então, resumidamente, não é constante, não é autofunção. Beleza? Tá, acho que entendi. Beleza. Então tá bom. Se Tá em você função do fizer esse φ. mesmo, se você fizer esse mesmo teste lá nos outros, você vai ver que ele não vai ficar em função de φ a resposta. Vai E ficar em de função de novo, alguma constante. por que que ficou em função de φ? Por causa daquela coisa que eu falei lá no começo da aula, da transformação linear, que eu apaguei. Mas é por causa do grau, né? O grau ali era Segundo grau maior do lá. que deveria, exato. Tu tinhas ali uma função de grau maior que acaba fazendo, tendo mais variações, né? Que é o caso. Muito bem. É isso, acho que tá feito, né? Muito bem. Fechou. Bem, dava para fazer de outra forma também, que eu acho que seria bem mais rápido para verificar. Eu vou te mostrar agora. Bem mais rápido. A nossa φ, vamos colocar assim, ou φ, né? O nosso φ é cosseno de φ e, bem, aquilo que eu falei da transformação linear também já era suficiente. Mas uma vez que a gente sabe que esse cara aqui, ele pode ser, esse cara como um todo, nessa função como um todo, ela pode ser reescrita, né? Por causa desse cara, que pela fórmula de Euler, você deve lembrar lá de equações diferenciais, ou mesmo aqui da quântica, isso aqui pode ser escrito como a soma de senos e cossenos. Então, ele pode ser reescrito como esse negócio aqui. Beleza? Isso aí você pode verificar depois, não é a física, é a matemática. Ou seja, isso É um aqui 3 aquilo? claramente. Oi? É um 3 aquilo ali? Sim, é o número 3. Uhum. Você pode reparar, então, que você tem uma função de onda,
que tem uma combinação de autofunções, né? São uma soma ali de exponenciais que serviriam como autofunções, como você provou anteriormente. Então, uma combinação linear, né? Que, de novo, a gente vê direto nessa matéria e nas anteriores. Só que essa combinação linear, ela claramente, se a gente pensar pelo ponto de vista da física, ela tem níveis de energia diferentes, né? Aqui tu tem o nível 3, aqui tu tem o nível 1. Né? Ou seja, tu terias aqui o M igual a 3, o M igual a 1, né? Levando em conta o Uhum. contexto aqui dessas funções. E uma vez que você tem energias diferentes, né? Não é uma autofunção. Uma combinação linear com autovalores distintos, né? Falando álgebra, pelo ponto de vista da álgebra, não vai te dar uma autofunção, beleza? Então já era uma outra forma de ver assim, sem precisar fazer derivada e todas aquelas coisas lá, beleza? Ou seja, em uma linha aqui dava para resolver o problema, se verificasse por esse ponto de vista, tá bom? Aham, saquei. Então tá bom. Você mandou um PDF, Isso. Eu queria dar uma olhadinha com você no exercício 1. vamos ver se eu sei fazer. Sempre mande antes para eu não ter desculpa. Se eu não fizer, porque eu sou vagabundo e não vi antes. Tá. Ele tem uma Exercício. resoluçãozinha aqui, mas eu também não sei se ela tá certa. Eu É, sou... tá, tu tá falando desse aqui? Isso. Uma partícula livre se encontra no estado descrito pela função. Que maravilha. Essa aqui é o comecinho das dores. Não tem segredo nenhum. Claro, quando a gente está falando da parada do ponto de vista de comutador, formalismo de Dirac, essas paradas aí, é chato, mas na prática a gente acaba abrindo, né? E ela abriu pra caramba aqui. Que coisa. Você quer verificar o A primeiro, né? Isso. Ah, vamos ver. Parece muito bom. Aluna com a letra assim, a gente dá nota sem nem olhar. Tá. O comutador de x e k. X. Bem, a gente fez isso trocentas vezes na aula passada. Vamos ver o que foi feito aqui. Ela escreveu, né, a ideia de comutador com uma função fora, que seria isso aqui. Acho que não tem nenhum segredo, é o termo Uhum. multiplicando o cara que está fora, mais a parada inversa com o cara que está fora aqui também. Daí ela colocou que esse K é isso. Tá. Esse K é o número de onda, se não me engano. Tá bom. Daí ela, como esse cara é uma derivada, ela teve que aplicar a derivada. E na prática, como a gente não conhece a psi, fica só dentro do diferencial mesmo. Pelo menos para o primeiro termo. E o segundo, como tem duas coisas que dependem de x, ou seja, dependem do cara que deriva, ficaram ali dentro também. Minha vista ainda tá ruim. Preciso tomar mais água com sal. Tá, daí aqui rolou uma regra do produto de novo, né? E ela tá falando que esse primeiro termo aqui é 1. Por que ela falou que esse primeiro termo aqui é 1? Pelo menos foi o que eu entendi. Ah, Ah, tem algum argumento? Isso, vamos ver. não sei, também é esquisito. Não, esquisito não, deve ter argumento. É, tem que derivar essa parada aqui, né? Só que eu acho que já tem um errinho. Pode ser, ou pode não ser, ou pode ser uma escolha dela. Aqui já, né? Que era para ter um sinal de menos aqui. Nesse Uhum. operador cinético aqui tem esse operador cinético K de Kinects. Vem do momento. Eu deveria ter um menos aqui, mas tudo bem.
O resto saiu tranquilo. Agora, vamos pensar aqui na derivada, né? Porque tem uma primeira derivada que fica, por algum motivo aqui, fica desse jeito, né? É por causa do x, eu acho. É porque. É aí que tá o erro dela, né? Veja só. Ela, quando eu olho, assim, eu que sou professor, tô olhando e penso, porra, o que que ela fez? O que ela fez foi que ela esqueceu de colocar que esse primeiro termo era a derivada do x. Né? A derivada do x é 1. É isso aí, Não desde da função de onda. a aula de derivada lá. Só que ela pegou e colocou um risco aqui dizendo 1. Ela não falou que isso aqui é 1. A derivada do x é 1. Entendeu? Então deveria ter um x Uhum. aqui. Eu não consigo editar o PDF. Ou eu consigo? Que merda é essa? Talvez eu consiga. Aqui deveria ter um x, tá ligado? Aí isso aqui, dx é 1. Certo. Tem o x por causa da regra do produto. Então, sei lá, talvez ela copiou de algum lugar aí e esqueceu de copiar que tinha um x, algo assim. Tu entendeu o que aconteceu aqui? Aham, entendi. Tá, então tá. Ah, tudo bem. Daí, velho, o resto é derivada aqui, né? Tô derivando. Desceu de novo aqui, aqui de novo, x, pá, derivar, pá. As derivadas estão tudo certas. Daí chegou nisso aqui, 2H, 2. Será que tem esse 2 aqui? Ah, tá, é que matou com o 2 de baixo. H cortado ao quadrado sobre M. Defi dx. Defi dx, ela deveria ter colocado que. Bem, deveria é uma palavra forte, mas como a gente está falando em contexto de operadores e tal, dá para reescrever. Dá para reescrever isso aqui de uma forma mais bonitinha. Entendendo que. Como é que eu posso dizer, né? Dá para reescrever como operador momento linear isso aqui, já que a gente está falando nesse contexto. Tá certo aqui, a resposta é que tá certa. A resposta é que tá certa. Deixa eu só reescrever com a minha letra aqui, vai ficar H cortado ao quadrado, 2M, filinha. Claro, o filinha, ele tem a ver com derivada, né? Então eu vou colocar dx, psi. E isso aqui volta a ser bem semelhante ao operador momento linear, né? De toda forma, eu poderia reescrever esse cara, né? Se se o sinal tivesse começado certo, mas tudo bem, ela deve ter copiado de alguma fonte que ela não prestou atenção nisso. Dá para reescrever esse cara dessa forma, né? Lembra que esse operador tem a ver com o I bate aqui, ficaria negativo, mas estava faltando um sinal de menos, que eu falei lá no começo do problema, etc. Uma forma boa de escrever esse comutador é essa, sacou? A Aham. ideia era ver o que sairia dessa comutação aqui, né? E sairia isso. E como não saiu zero, né? A conclusão é que não comutam, certo? Certo. Eles vão ser observáveis complementares. Exato, são complementares. Muito bem. Eu só queria, né, que ficasse claro que normalmente quando a gente está trabalhando com termos físicos assim, eles têm alguma associação com algo que a gente já conhece. No caso aqui é o operador momento linear, tá bom? Claramente, né, isso aqui tem a ver com o operador momento linear porque é a derivada primeira, tem massa, H cortado, né, certo? Então eu só reescrevi bonitinho ali. Então, alguma dúvida? Não, acho que no exercício A, não. Eu tinha ficado meio assim lá daquela simplificação também. Era só Eu um tinha erro visto em de outras listas cópia dela. também. Em A outras galera listas tinha a copiou tudo mesma errado. coisa.
Pelo amor de Deus, velho, vocês querem copiar, copiem, mas, né? Porra, vê o básico do Deve ter básico. bastante coisa errada nessa lista, porque acho que ela tirou 5 de nota lá em cima. Pois é. Assim, não tá errado esse primeiro problema aqui, tipo, só o sinalzinho no começo. Uhum. Eu nem sei se na verdade não tá escondido aqui, mas acho que não. Pelo resto da lista aqui, não. E agora a B. Vamos ver o que pede a B. Ah, o valor esperado de KX. O valor esperado, nós trabalhou no valor esperado bastante na outra aula, né? Que era fazer aquela integral e tal. Ah, só que talvez, nesse caso aqui, dê para pensar de outro modo. Vamos ver o que ela falou aqui. Não, pera, tá na outra folha. Cadê a outra folha? Lá embaixo. Não, embaixo tá 2 aqui, né? É outro problema, já. Aqui? Ah, tá esse embaixo. Tá bom. Ah, tá aí, ó. O processo é esse mesmo, né? Ah, curiosamente, ela volta aqui com o momento linear, sem ter explicado direito de onde, mas beleza. Daí ela tem essas duas psis que já foram propostas antes. Faz a derivada nelas. E chega nessas coisas. E daí, finalmente, ela coloca essas coisas trabalhadas, né, dentro da integral. Isso aqui a gente conversou na aula passada, né? Era esse esquema você já sabe, né? Conjugado vezes a função normal. Que eu dei aula de quântica para outro moleque. Eu acho que foi para ele que eu falei dessa integral aqui. Normalmente eu não dou muita aula de quântica, daí apareceu 2 alunos de quântica, assim, de uma vez. E outro cara. Na outra aula minha a gente acabou não vendo nada de integral. Sim, certo. O que acontece é o seguinte: quando a gente está procurando o valor esperado, nós temos que fazer a integral da função de onda conjugada, do operador e da função de onda normal, né? O que está sendo pedido aqui? Valor esperado desse operador para essa função de onda dentro de um intervalo, dentro de um range, né? Que no caso aqui é o range de existência dessa função de onda que vai de menos infinito a mais infinito. Então a gente faz essa integral. Essa integral não nasceu aqui na mecânica quântica, ela nasceu lá na estatística, quando a gente quer o valor esperado de algum, entre aspas, de novo, observável, né? Ou seja, média, desvio padrão, coisas assim, né? Lá, se você puxar um pouco a memória do seu curso, foi visto isso em estatística. Como a quântica é estatística, né? Boa parte da quântica é estatística. Eles pegam essa ideia e colocam. Acontece que a tua coleguinha, ela escreveu as funções de onda de um modo bem genérico aqui, né? A psi1 mais b psi2, né? Tipo, o que é isso? É a função de onda, do jeito que o enunciado deu. Uhum. Um coeficiente tá aqui, né? Só que tá aqui. Só que em vez de escrever o E, I, K, X, ela preferiu colocar um psi para deixar mais simples, né? Daí ficou desse jeito. Daí, o que acontece é o seguinte: toda aquela conta que ela fez aqui anteriormente foi para esse lado direito aqui, que é onde o operador está pegando, né? Veja, esse operador tem derivadas, coisas assim, que foram as contas que ela fez lá em cima, atacando essas funções. Então, ela fez lá em cima, para aqui na integral ela só fazer a substituição, beleza? Nada demais, então, né? Então, a conta já está feita. Agora, Essa simplificação, então, não teria problema da função de onda. o que ela Contanto que fez eu aqui volto foi, no final. foi a ação do operador na função de onda para fazer a substituição já na integral, para não ficar cheio de coisa escrita dentro da integral, entendeu?
Só que ela está sendo meio rápida aqui, mas tudo bem. Eu tô tá aqui. Tava sentindo falta disso. Ela passou as constantes que surgem aqui nessa simplificação para fora. Perfeito. Daí, mais. Tá rolando umas Stranger Things aqui, mas. Porque o que sobra, já que nós estamos falando de uma função exponencial, a gente sabe que a derivada de uma exponencial é ela mesma, né? Então, como a gente pode notar aqui, a hora que ela aplica o operador na função exponencial, no caso que ela chamou de psi1, que é a parte positiva, fica desse jeito. Ela faz alguma simplificação e mostra que o operador agindo na psi1 vira isso. Beleza? Mas isso aqui é só derivada. Tá. Nada demais. É pegar o operador, as constantes, jogar para lá, derivou, permaneceu a mesma coisa. Ela fez a mesma coisa para a segunda parte da função de onda, que é a parte negativa. Você está com essa folha aí, você está vendo que essa psi como um todo ela é formada por parte positiva e a parte negativa da exponencial. Isso aqui a gente tem o tempo todo na quântica, né? Aqui, de novo, só para deixar claro. Nossa psi tem uma psi1 e uma psi2. Pronto, daí ela fez essas derivadas separadamente e aqui estão os resultados. Né? Aqui está um resultado, aqui está outro resultado. Resumidamente, quando faz a derivada, primeira sobra troca o sinal, né? E sobra esse k quadrado aqui. Beleza? Então, né, depois faça as derivadas aí, não tem nada demais para chegar nesses resultados. Agora, quando ela pega e coloca essas coisas dentro da integral, ela percebe que esses coeficientes podem ser para fora, porque são constantes, né? Tudo aqui é constante. Aqui, ela só está reescrevendo essas integrais depois de ter feito ela esqueceu o sinal de mais aqui. O professor, obviamente, percebe que essa lista foi copiada, que ela esqueceu o sinal de mais aqui, e daí faz um chuveirinho, né? Chuveirinho, tipo, distributivo aqui mesmo. Afinal de contas, tá rolando uma multiplicação desse termo conjugado com esse termo aqui, né? Claro, depois da operação, que ela mostrou ali em cima. Então aqui tá rolando chuveirinho. Multiplicação distributiva. Beleza. Daí, fica assim. Constante sai para fora. Aqui a constante da multiplicação cruzada do A conjugado com B normal. Aqui B conjugado com A normal, B com B. Beleza? Beleza. Essa porra aqui é simplesmente a abertura do chuveirinho desse cara aqui de cima. Nada além disso. Tá bom? E ela só adicionou uma integral em cada um também. Porque como tem muitos termos ali, né? Você pode fazer a integral de cada um, exatamente. Mas com uma bagunça. Fizer uma só. Seria meio chato, e também desse jeito ela consegue dividir em termos que têm o mesmo coeficiente de constantes, né? Só que a tua amiga aqui, cometeu muitas gafes, né? Que porra é esse menos infinito aqui que ela colocou aqui embaixo, velho? Acho que ela copiou de um lugar muito mal escrito, sei lá, tadinho. Esse carinha não existe, né? Ele tá na integral, Não, pô. não existe, exatamente. A hora que a gente dá uma olhada, né? Ela só quis copiar e entregar essa porra aqui. Como que teria um menos infinito largado aqui dentro da integral? Né? Qualquer um aí, né? Percebe que tá meio strange. Aqui deu zero, o motivo tô confundindo tudo com outro moleque. É que na outra aula a gente fez muito isso, né? Essas funções de onda, elas precisam ser ortogonais entre si. Então, quando a gente multiplica vetores ortogonais, né? Você lembra lá da geometria analítica, com certeza. Vetores ortogonais dá zero, né? Multiplicação. Então, esses caras aqui são ortogonais, a multiplicação deles dá zero. Por que eles são ortogonais? Porque um é π1 e outro é π2. Para que a gente tenha uma combinação linear que descreve o espaço, de novo, seja na quântica, seja na matemática, essas merdas aqui precisam ser linearmente independentes. Quando eu olho para elas, como é que eu sei que elas são linearmente independentes? Coeficiente diferente.
né? Um é positivo e outro é negativo. Então, elas são linearmente dependentes. Senão, eu poderia simplesmente escrever a primeira como combinação linear da segunda, né? Como um múltiplo da segunda e vice-versa. Isso que vai Né? fazer elas zerarem lá embaixo. Sim, foi por isso que elas zeraram. É por isso que essas integrais zeraram. Né? As integrais elas têm essa característica de fazer esse zeramento. Tanto é que a gente faz isso na geometria analítica lá no comecinho, porque, vamos dizer assim, aquele vetor já existe no plano real, vamos dizer assim, de uma forma bem grosso modo. Mas quando a gente entra na álgebra linear mais profunda, é só dentro do produto interno que os carinhas ortogonais zeram. Então, é como se essa integral fosse aquele produto interno que a gente aprende lá em álgebra linear também. De toda forma, morreu porque multiplicou. Então, morre esses caras, sobrou esses aqui que... aqui, ó, ela cometeu um erro de... Porra. Ó, aqui tá o erro dela, né? Puta que pariu. Esse cara deveria ser zero. Eu não tô comendo bola. Esse cara deveria ser zero. E esse cara é um, porque eles são iguais. Não, mas por que aqui não virou um também, então? Aí, ó. Tá me confundindo, Tá caralho. somando ali, né? E aí tá multiplicando, não? Não, calma aí, calma aí. Isso aqui Complexo não é uma conjugado soma. Isso ali. aqui deveria ser. Isso aqui é um conjugado, a princípio. Ou deveria ser. Porque tem o termo, veja, B conjugado B. Então, um deles é conjugado. Isso aqui não é um sinal de mais, isso aqui é um sinal de conjugado, entendeu? A amiga errou na escrita de novo. Isso aqui é um sinal de conjugado. Nossa. É a estrelinha. Seria igual aos outros ali, complexo conjugado, tá? Sim, exato, exato. Então, os maninhos que são de números diferentes, eles desaparecem, que é o caso aqui, né? Que já nessa parte do texto já não tem mais nenhum cara com sinal diferente, apesar daqui ela ter dito que não zera, né? E aqui, de fato, né, vai dar um para esse contexto do conjugado. Ela também poderia ter mostrado, né? O cara que fez a lista original é muito vagabundo. O que acontece, né? Quando a Todos que gente são tem... iguais, complexos conjugados, vão se tornar um. É, o que é um complexo conjugado, né? Um complexo conjugado é trocar o sinal de onde tem i. Então, se a gente tiver um i, como é que tava lá? Era i, porra, era i E XK, não? kx, i kx, né? A funçãozinha era i kx. O conjugado disso vai ser quem? Vai ser menos i kx, só isso. Certo? Uhum. Conjugado é só trocar o sinal na parte complexa. Tava rolando a multiplicação do cara pelo conjugado dele, não é? Foi o que apareceu na lista. Só estou seguindo a lista. Aqui. Certo. O que acontece quando eu faço essa multiplicação aqui? Bases iguais somos expoentes. Já dizia a profezinha lá, né? Hum. No 8º ano do ensino fundamental. Se bases iguais somos expoentes, uma coisa menos ela mesma é zero. Certo? Vai dar um. Vai dar um, exatamente. Qualquer coisa elevada a zero é um. Então, por isso que dá esse um aqui. Não é porque tem um mais aqui. Não é mais, é conjugado. Da mesma forma que daria um aqui também, ela não escreveu. Então, por isso que o professor passei muito legal, deu 5, né? Porque ele poderia ter dito, essa porra aqui é uma cópia descarada de alguém, né? Por isso que agora não tem mais lista. Demorou. Foda, porque, tipo, o mestrado, por exemplo, tem que ter lista, mas tu tá no fim da graduação, né? O professor poderia já ter, cobrar, né, nessa maturidade. Você faz o curso onde mesmo? Na USP de Pirassununga. Porra, USP é pica. Os alunos deveriam ter um pouco de noção. Mas é que essa matéria também é uma parada muito avançada para nossa grade, para o nosso curso. Nem sempre Né? tem. Vocês não são da física, é verdade. Então eu não posso cobrar da Engenharia, mesma forma que eu cobraria um físico. Mas a engenharia do que é mesmo? biosistemas. Ah, biosistema. Você vai fazer um Android. Pode crer. É. Um Android não, Cyborg. Porque no Dragon Ball, lá, quando eles Verdade, chamam os caras de Android, Android é uma coisa só mecânica, né? Cyborg é ciborgue quando é o você pega humano, né? exato, um bicho vivo e coloca umas paradas. Então, por exemplo, uma mulher siliconada já dá pra dizer que é um ciborgue, né? Com certeza. Pode crer.
Então tá, né? O que tava rolando é isso. Essas paradinhas viraram um pelo que eu te expliquei. Vai sobrar só os coeficientezinhos aqui, que na prática são constantes, né? Mas daí ela tá dizendo que isso aqui vai dar zero. Não entendi. Deixa eu pensar um pouco. O que zerou? Ah, Caraca, eu tô. Cara, só deixa eu dar uma mijada porque eu tô passando meio ruim, mas eu já volto e já vou entender Fechou? o porquê, tá bom? Mas parece que ela Beleza. concluiu bem. Parece que ela concluiu bem, porque o valor esperado de energia é isso mesmo, né? Isso aí é um resultado decorado já. Mas só um instante, já volto. Beleza. Vamos ver a ideia bizarra por trás aqui da conta da sua friend. Ah, muito bem. Nós temos esse carinha, que é o cara importante para nós aqui. Ah, eu não entendo por que ela falou que isso aqui dá zero. Porque se isso aqui der zero, significa que ela está falando que todas essas integrais aqui dão zero. E isto não é verdade. Como ela demonstrou bem, todas essas integrais aqui dão um. E acaba, de certo modo, sobrando esses coeficientes. Que para nós não interessa muito. O que interessa como resultado é esse termo aqui. E o 2, bizarramente, que aparece aqui dentro. Ó, até ela colocou, agora que eu vi, juro pra você. Ela colocou o 2, né? Porque aqui dá um, aqui dá outro um mais um é 2, né? O que ela Uhum. poderia ter dito, que seria muito mais razoável, é que esses coeficientes aqui, ah, não é que eles dão zero, né? Eles não são nada. Vamos dizer assim, eles são constantes de normalização. Então eles não têm valor, né? Por si só. E daí você poderia, porque eles estão sempre associados a uma normalização, certo? Esses números na frente, a gente controla eles para normalizar a função. Normalizar essa porra aqui tem que dar 100% de onde ela está fechada, né? Ela não pode existir fora de onde ela está se propondo a existir, que no caso é do menos infinito ao mais infinito, né? São conceitos da probabilidade. Quando tu joga um dado, tem que ter 100% de probabilidade de cair de 1 a 6, certo? Esses números aqui servem para isso. Uh, Se eles forem reais, o fato de ter um conjugado aqui não importa. Mas a questão é que ela deveria pelo menos ter argumentado, né? Isso aqui são constantes de normalização, nós podemos ignorar nesse primeiro momento, sobra só o 2 lá de dentro, 2 corta com 2 de baixo. Não dizer assim que dá zero, porque não dá zero. E cortou, sobra só isso aqui, que é o que a gente espera que é o valor esperado do operador cinético, né? Para uma partícula livre, que é o caso aqui. Para Beleza? X. Então tem uns Beleza. erros aqui básicos, mas no fim ela concluiu certo, tá bom?
Deixa eu te perguntar, você conseguiria, tipo, me dar um exercício desse, uma sugestão para eu treinar aqui? Claro, claro, claro. Claro, é só, em vez de a gente tratar de um operador que ele está falando aqui, que é o operador cinético, falar, por exemplo, do operador momento, né? Vai ser a mesma coisa, praticamente. Então é bom para começar. Ó, você vai ter o mesmo problema, então eu não preciso nem reescrever aqui nada para ti. Use a mesma função, use as mesmas ideias, mas em vez de valor esperado de kx, você vai pegar o valor esperado de px, beleza? Do operador momento linear, tá bom? Tá. É um bom treino para você, um ótimo treino. Com certeza, se o professor cobra kx na lista, ele vai pedir px na prova, ou vice-versa, tá ligado? Uhum. Então tá bom, man. Até